Então, gente, nós finalizamos aqui essas explicações sobre os critérios de divisibilidade, pensando da seguinte maneira. Vamos direto para o 11, porque já falamos do 9, né? O critério de divisibilidade por 8 também é muito claro. A gente viu que um número é divisível por 8 se os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8, né? Isso significa que a gente pode fazer essa separação, né, entre as unidades de milhares ali e o número que vai sobrar, né, que são, no caso, o número de unidades ali, né, que a gente vai ter um número da ordem de centenas, dezenas e unidades ali. E a gente vê que se esse número que sobra é divisível, então a gente tem a divisibilidade automaticamente, porque unidades de milhares, né, o 1000 é sempre divisível por 8, dando 125, né, então os múltiplos deles também serão. Por conta disso, a gente falou por 7, por 8 agora, né, um pouquinho, por 9, o critério de divisibilidade por 10 também é muito claro, né, o número é divisível por 10 termina em 0, e se termina em 0 ele é um múltiplo de 10, né, logo vai ser divisível por 10. Por último, tem aqui o 11, tá? Então, para começar, primeiro a gente vai relembrar como é o critério, né, o que a gente viu foi o seguinte, o número vai ser divisível por 11 se a soma das ordens pares, né, menos a soma das ordens ímpares for um número divisível por 11. Né? Nesse caso aqui a gente vai ter um número divisível por 11. Observem que o 8 mais 6, aí, que é a soma das segunda e quarta ordem, né, as ordens pares, menos a soma das ordens ímpares, primeira e terceira ordem, 1 mais 2. Tá? Então a gente vai ter isso aí, ó, 14 menos 3, né? 14 menos 3, isso resulta em 11. Logo, esse número aqui vai ser divisível por 11, tá? Então, esse é o critério, a gente checa sempre essa diferença aqui, se resultar um número divisível por 11, o número é divisível por 11, né? Tendo em mente isso, a gente vai tentar agora descrever o que está por trás desse método, tá? E mais uma vez isso aqui vem do fato de escrever isso como uma soma de potências de 10 ou fazer aquela decomposição, né, em centenas, dezenas de unidades, que é equivalente, né? Pelo que a gente viu é a mesma coisa, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Observe que esse número, 8162, ele pode ser escrito como 8 vezes 1000, né, que é 10 a terceira, mais 1 vezes 10 ao quadrado, que é 100, mais 6 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 10, mais 2 vezes 10 elevado a 0, né, que é a mesma coisa que 1, e a gente não vai nem colocar aqui, tá? Por que a gente está fazendo isso? Observem comigo, lembra lá quando a gente viu o critério de divisibilidade por 9? O critério em si veio de uma decomposição, né, um truque de reescrever isso aqui como uma soma, né, no caso lá do critério de divisibilidade por 9, a gente pegou esse número aqui, por exemplo, 1000, né, escreveu como 999 mais 1. Né? Isso ajudou porque o 999 sempre era divisível por 3, daí a gente ficou com duas partes assim nessa soma, né, em que uma era divisível, e se a outra fosse, que era essa aqui, a gente tinha dependência lá, originava o critério, caso não fosse, não seria, né? Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Só que essa decomposição ela vai ser um tanto interessante, porque a gente não vai ter um padrão, vamos dizer assim, nela, que servirão para todas as bases, para todas as potências aqui, né? Mas sim 2 padrões, tá? Basicamente é isso, ó. Quando a gente escreve, né, um número para que obtenha uma parte divisível por 11, se a gente fizesse lá, como no caso do 3, a gente obteria isso aqui, ó. Primeiro chute é esse, ó, 999, a gente vai escrever o 1000, tá? Mais 1, ok? 999 mais 1. Se esse cara for divisível por 11, a gente está numa questão bem semelhante ao que acontecia com o 9. Caso não seja, precisamos ter uma outra ideia. E de fato, verificando isso aqui pelo próprio critério, tá? A gente já sabe que ele é verdadeiro, a gente está tentando apenas uma constatação, a gente poderia dividir por 11, por exemplo, e verificar essa divisibilidade, mas utilizando o próprio critério aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, observa que esse número não é divisível por 11, tá? 99 é divisível por 11, mas esse aqui não, tá? Pelo critério, se a gente pegar as classes pares, é o 9 aqui, depois vem 0, né?
seria 9 menos a soma das classes ímpares. 9 mais 9 dá 18, né? Então 9 menos 18 daria menos 9. Menos 9 não é divisível por 11. Logo esse cara aqui não vai ser, tá? Então esse aqui não é um bom chute, apesar de que quando a gente tiver o 100, né, e fizer essa decomposição, ó, a gente sim vai obter um número que é divisível por 11, 999 mais 1. Esse cara aqui é, tá? Esse cara vai ser. Porque ele vai ser, de fato, a gente aplicando o critério, né, só temos duas ordens, então essa é a ordem ímpar, essa é a ordem par, e esse menos esse, né, vai dar 0. 0 é divisível por 11. Então, esse cara aqui é divisível por 11. Mas esse aqui não dá um bom resultado, tá? Então, a gente vai fazer, ao invés disso, dessa decomposição, a gente vai pegar uma outra, tá? Bem semelhante a essa, mas sim que vai resultar num número divisível por 11. Tá? Então, olha só, esse número aí, a gente vai escrever como sendo 8 vezes, ao invés de 999, a gente vai usar o 1001 menos 1, tá? Esse aqui ainda é 10 à terceira, né? Porque isso é 1000. E agora sim, esse cara aqui é divisível por 11. Observe, classes ímpares e classes pares. Soma das classes pares dá 1, soma das classes ímpares dá 1. 1 menos 1 é 0, 0 é divisível por 11. Então esse cara aqui vai ser, tá? E aí, o jeito bom de escrever aquele número, o número 100, né? É da maneira como a gente já tinha feito mesmo, tá? Isso é 99 mais 1, tá? Esse cara aqui, ó, se a gente separar o 10, né? O 10 como sendo 9 mais 1, já não vai ser bom, porque essa parte não é divisível por 11. Mas a gente pode escrever como sendo 6 vezes o 11 menos 1, né? 11 menos 1. E mais 2, por conta do espaço, eu vou escrever aqui atrás, tá? Mais 2. Bem aqui, assim, como se estivesse fora do parênteses. Tá? Mais 2. Então a gente tem um número acima, tá? Considerando, claro, que isso aqui está separado, né? Bem aqui. Tá? E a gente tem aí alternado, então, uma parte que é divisível por 11 e a outra não, tá? E olha só, a gente vai então pegar e reescrever aqui só a parte que é divisível por 11, né? Claro, a gente tem que aplicar a propriedade distributiva em todas essas parcelas que a gente abriu agora, fazer aqui o chuveirinho, né? Esse vezes esse. Isso aí vai resultar pra gente o dobro de, quase que o dobro do número de parcelas, né? Exceto pelo 2 ali. Tá? Então a gente vai ficar, ó, de um lado com esse número aqui, ó, 8 vezes 1001, só escrever a parte que é divisível, pegando aqui as primeiras parcelas, né? Mais 1 vezes 99, tá? Mais 6 vezes 11. Pelo que a gente já verificou, todos esses aqui são divisíveis por 11, né? Então todos são múltiplos de 11, logo essa soma inteira vai ser. E que para que a gente tenha então a divisibilidade da soma toda, a soma que corresponde ao número que a gente está checando, a gente vai precisar ter então que o que sobrar, no caso, né? 8 vezes 1 menos 8, mais 1 vezes 1, ó, mais 1, mais 6 vezes menos 1, menos 6, mais 2, seja divisível por 11. Em outras palavras, a gente precisa que essa parte aqui seja divisível por 11. E observe que essa parte corresponde a justamente aquilo que o método nos diz, tá? Que a gente tem diferença entre soma das classes pares e soma das classes ímpares, tá? Nas classes pares a gente tem 8 e 6, menos 8 e 6, né? E 1 mais 2 aqui, classes ímpares, tá? Então, de fato, se isso aqui for divisível por 11, esse é múltiplo de 11, esse aqui a gente já sabe que é, a soma de dois múltiplos de 11 é um número múltiplo de 11, tá? Então, assim, com esse truque, ó, assim como no caso da potência de 3 e de 9, a gente tem aí um número divisível por 11, tá? Para checar essa divisibilidade. Bem, e isso serve para qualquer outro número, tá? Basta fazendo essas alternâncias aqui, até por isso que aparecem esses sinais, vamos dizer assim, alternam, né?
negativo, positivo, ou o contrário, né? A gente sabe que se o número é divisível pelo positivo, também é divisível pelo oposto a ele, né? Tá? Isso é só um detalhezinho ali. Mas é esse o critério, tá bem? E assim a gente encerra, né, mais uma apresentação, tá? Obrigado e bons estudos para vocês, tá? Precisando, só chamar no e-mail, no WhatsApp ou por qualquer outro canal. Obrigado, gente.